Olá, telespectadores e internautas da TVI. Estamos começando mais um programa Sacadas, esse programa que é voltado para você, estudante de direito, profissional que atua militando, advogando, ou juiz, promotor, enfim. Aqui nós procuramos debater com profundidade temas muito relevantes, temas que fazem parte do seu dia a dia, do seu mundo jurídico. E, para tanto, hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber a doutora Adriana de Paula de Petris, ela que é especialista em Direito Público e também é especializanda em Direito Médico e da Saúde. Olá, tudo bem, doutora? Tudo bem. Pronta para responder Pronta. as perguntas? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui, a gente tem bastante coisa para falar, principalmente relacionada aos direitos do idoso, que é o tema do nosso programa, principalmente sobre plano de saúde, uma série de coisas que envolvem esse tema. Vou começar fazendo uma pergunta aqui bastante aberta e a gente vai conversando. Completei 60 anos, 60 é o número correto? Sim. 60 anos de idade, passei a ser considerado idoso ou da melhor idade, como muitos preferem falar. O que isso muda sobre a ótica do direito? O que isso vai mudar na minha vida? Temos aí hoje até uma legislação, o Estatuto do Idoso, que contempla os 60 anos para adquirir alguns benefícios, né, alguns direitos. Lá, se for elencar, são muitos, né? Já começando pela dignidade, pelo lazer, por uma diversidade de direitos. Repete alguns direitos? Repete alguns direitos da Constituição, né? Mas elenca ali algumas políticas públicas que a gente ainda não vê no dia a dia, né? Alguns atendimentos, por exemplo, prioritários, ele já vai usar, né, a ordem preferencial no banco, a ordem preferencial numa vaga de carro, que a gente vê pintado a vaga do idoso, tá? Nem tudo é imediato. Fez os 60 anos, alguns direitos você tem que buscar junto à secretaria pertinente, vai ter a secretaria de trânsito. Muita gente pergunta isso, né? Você tem que ter uma credencial, por exemplo, para vaga, para fila preferencial não, você vai se dirigir. Você tem direito aí a meia entrada em lazer, cinemas, teatros, na cidade uso de transporte público gratuito, tá? E tem muitos direitos ainda que na prática, infelizmente, né, ainda não estão tão eficazes, né? Exige aí algumas regulamentações, políticas públicas para melhora, que são o idoso dos 60 anos, ainda é um idoso que às vezes nem está cometido de tanta dificuldade, mas com o passar do tempo, né, hoje se vive muito, a expectativa de vida hoje ultrapassa 80. Eu acho interessante que a expectativa de vida aumenta todos os anos, mas tem outra coisa que aumenta também, que é a juventude das pessoas, a resistência da juventude ao longo dos anos. Nós não somos os mesmos, os meus pais, por exemplo, que já alcançaram os 60, não são os mesmos dos 60 de lá de antigamente. Que às são vezes nem ativos, chegavam. Né? Às vezes trabalham, né? Que nem chegavam aos 60. Hoje existe a medicina com todo o seu aparato de coisas, de medicina preventiva, você pode viver aí, eu até estava lendo outro dia que uma senhora fez 113 anos, 113 anos. Então, eu acho que se adotar aí, né, um critério de vida com uma qualidade legal, você vai viver muito, se você não tiver uma doença genética ou outras coisas que venham, né? Hoje a doença que mais acomete o idoso hoje, 1 em cada 3 brasileiros tem demência. Fica demente com o passar da idade. Conhecido uns chamam de Alzheimer, outros chamam de demência. Elas são diferentes, tá? Mas muitos usam como sinônimo. Não é, mas a demência o que é? A gente às vezes vê a pessoa mais atrapalhada, já não consegue tomar conta da sua própria vida diária, tanto na mobilidade, como ir até um banco pagar uma conta, assinar um cheque. Então, ela vai perdendo a sua capacidade civil. Aqui a gente fala com, né, um público que conhece bem, né? A gente adquire a capacidade com 18 anos, mas a gente vai perdendo na velhice. A gente vai se tornando incapaz com algumas patologias da idade, né? Isso é importante que entra numa outra esfera jurídica, né? Vamos falar do idoso em relação aos seus familiares. Vamos começar por esse enfoque. Aquela família que não é muito sensível, que não é muito cuidadosa com a pessoa que
tá com mais idade ali. Ele tem algum mecanismo para que os familiares o assistam de uma maneira mais correta? Ou, por exemplo, ação de pensão ou alguma coisa? Então, o idoso hoje, ele pode ingressar com uma ação de alimentos contra os filhos, como o inverso. Ele, se ele chega numa idade avançada, que é o idoso, e ele, por muitos motivos, né, às vezes nem tem uma aposentadoria, às vezes foi rural sem contribuição e não conseguiu adquirir nenhuma renda, ele pode acionar um dos seus filhos, ou todos, para custear aí, ou para não ter que se tenha um abandono, né? Tanto o abandono financeiro, o abandono afetivo. Isso está no Estatuto do Idoso, abandono afetivo. Hoje está em alta o abandono afetivo do idoso. A gente entra na mídia hoje, a gente está vendo um descaso com o idoso, né? Os filhos que não querem visitar, e existe a omissão com a saúde do idoso, pode se denunciar no Ministério Público. A gente tem a obrigação como filho, como neto, os familiares de cuidar do idoso. É mais comum do que a gente imagina ter esse tipo de situação? É muito comum. Eu tenho visto no escritório uma coisa que me entristece muito, quando vêm os filhos, mais de 3 às vezes, no escritório, para quem vai ser o curador, que é aquele responsável para cuidar, gerenciar a vida do idoso que está incapaz, né? Ninguém quer. Ninguém quer. Eles não brigam porque quer. Eu quero. Não, eu não quero. Ninguém quer. Porque é um encargo, né? É um encargo. Com certeza o juiz vai averiguar toda a sua competência. Isso são ações de interdição, para interditar o idoso, é aquela hora que ele já não consegue mais gerir seus bens e... Sim, mas vamos voltando um pouco para o idoso, que ainda tem, assim, uma rotina, né? As políticas públicas hoje aqui de Itapetininga, por exemplo, você tem o PAPS, que tem um atendimento de fisioterapia da prefeitura, que é bem legal. Você faz um cadastro lá e você usa de fisioterapia, convive com outros idosos, tem médico lá, você tem que se dirigir até lá, você estando cadastrado, você vai ter todo um atendimento multidisciplinar para o idoso. Basta você se dirigir até a Secretaria de Saúde, fazer seu cadastro e vai frequentar esse centro de, né, convívio do idoso, que eles chamam. E quando o idoso é interditado, quando chega aquela situação que ele já não consegue mais, não tem a capacidade cognitiva, de pensamento, de organizar suas finanças e tal, vem uma ação de interdição. É nesse momento que, às vezes, o filho não quer ser o curador, que é aquele cara que vai ficar representando. E, às vezes, entre a família, eles não se entendem, porque quem vai gerenciar o dinheiro do meu pai ou da minha mãe, né? Então, eles ficam ali, porque você vai poder gerenciar a conta do banco, pedir para estar vendendo algum imóvel, muitas vezes para manter o idoso, né? O que acontece hoje? Graças a Deus, a ação de curatela, que é a de interdição, hoje fala mais curatela, o juiz, ele pede prestação de conta de tudo que se faz com o dinheiro do interditado. Então, não tem por que ter essa preocupação. Eu falo, vocês estão brigando à toa. O juiz e o promotor, que é o fiscal da lei, e ele participa, o Ministério Público, ele participa de todas as ações do idoso. É uma obrigação que ele tem. Então, assim, a família ali não tem que ter essa preocupação de quem vai usar o dinheiro ou não. Isso hoje, pelo judiciário, não existe mais. E hoje tudo é integrado, o sistema, né? O juiz manda ofício para todo branco, para levantar, até do quem é o curador. Ele quer saber quanto tem de dinheiro, se o curador está passando por alguma dificuldade, para que ele nem pense em alguma coisa com o dinheiro do seu interditado, né? Esses recursos, quando tem a percepção de algum recurso, benefício previdenciário, alguma coisa, tem que ser integralmente aplicado em benefício do idoso, é isso? Sim, se houver qualquer dúvida, um dos familiares pode denunciar na ação, ou pode até ingressar com uma ação de prestação de contas com o curador ou pedir substituição de curatela. Acontece bastante substituição. A minha irmã é a curadora, mas está usando o benefício da minha mãe para outras coisas. Daí ela pode denunciar no Ministério Público, vai ser feito um levantamento do uso do dinheiro. Hoje tem uma fiscalização ótima no judiciário. Bom, vamos falar um pouquinho de plano de saúde. Uma coisa que assusta bastante as pessoas é o fato de que, conforme vão ficando mais velhas, o plano vai aumentando. Sim. Isso acontece também com idosos? Sim. Agora, os planos de saúde, eles costumam fazer a cobrança, mas também prestar toda a assessoria e dar toda a contrapartida de serviços que a Agência Nacional de Saúde, por exemplo, disciplina? Então, esse é o problema. Ele faz a contrapartida da Agência Nacional. O problema é que o rol
de tratamento da Agência Nacional de Saúde é muito pouco. Ele é um rol pequeno. Por exemplo, o idoso que hoje ele precisa de um atendimento, ele, por exemplo, teve um AVC e ficou acamado. Usa fralda, não se alimenta por boca, usa sonda. Existem muitos numa idade avançada assim. O que acontece? A hora que ele aciona o plano de saúde, não é obrigado a atender na casa. Normalmente os contratos nem prevêem isso. Aí acontece que tem que entrar com uma ação para ter cobertura de atendimento domiciliar. A legislação prevê. A legislação, ela, na verdade, é súmulas, não está na lei. São súmulas de tanta ação judicial. Existe uma súmula do TJ de São Paulo que diz, havendo pedido médico de atendimento domiciliar ou home care, não cabe a negativa do plano. Mais ou menos isso. Legislar, o judiciário legislou. O judiciário legislou, mas também vale a pena aqui enfatizar que o judiciário ele faz uso de perícia para periciar o idoso, às vezes, não pode haver um abuso, né? Você entrar na justiça e, viu, já vi casos de gente pedir cotonete, pedir coisas muito básicas que o idoso teria que ter com o seu custo. Você vai pedir um oxigênio, vai pedir, às vezes, até um técnico de enfermagem porque é traqueostomizado. Isso sim, aí o perito, normalmente até o oficial de justiça, às vezes o juiz, antes da perícia, que demora mais, ele manda o oficial até lá, ver se é isso mesmo, para conferir o pedido médico, tem toda e ele acaba dando a liminar. E acaba sendo um problema para a família mesmo, a alta médica de uma pessoa ainda debilitada, enferma. Tem bastante, porque assim, na verdade... Nem todas as famílias têm estrutura, né? Não tem estrutura para ter em casa um atendimento. A alta precoce é uma coisa que acontece muito no idoso e tem complicações, até vem a cair numa outra esfera que é o erro médico, né? Erro de conduta do médico na aula. É porque na rede pública, então, não no plano, tem que desocupar leito. Na rede privada também, nós precisamos de leito. E aí está sendo feito uma alta precoce, que a gente chama, né? Ou, por exemplo, esse idoso não vai melhorar muito. Vamos para casa? Mas como? Eles falam, não posso ir lá em casa, não tenho nada. Aí eles procuram um advogado antes de sair do hospital, para quando chegar em casa ter um aparato. Senão não vai dar certo. Vai chegar lá, vai voltar para o hospital, né? Porque tem sonda, respira de oxigênio, usa máscara para dormir, aspira a própria saliva. Quem que vai aspirar? O cuidador não sabe, a família ali, não sabe, né? É bastante complexo. E está aumentando muito, porque se vive mais. A qualidade de vida do idoso, estamos num ranking horroroso, vexatório. Primeiro do mundo, Noruega. Nós estamos em 58º no ranking de qualidade de vida do idoso. A nossa maior idade, melhor idade, está sendo com bastante restrição. A gente tem que evoluir ainda. Tem que evoluir, tem que evoluir. Políticas públicas, né? Agora, é previsível a fase da melhor idade, né? Nós conseguimos prever que vamos chegar na melhor idade, assim como a morte também é certa. E a gente tem um pouco de dificuldade de falar da morte, muitas vezes. Temos muita. Mas é possível que eu faça um planejamento da minha velhice e até da minha morte? Isso é possível fazer? É possível, é possível. Não só do ponto de vista sucessório, eu sei que não vamos misturar isso. Claro que do ponto de vista da sucessão patrimonial, isso é possível fazer um planejamento. Mas do ponto de vista, assim, quero ter dignidade, quero ter qualidade de vida e quero ter uma morte sem sofrimento. É possível? É possível. Nós temos a legislação hoje médica que o paciente tem direito a decidir sobre sua própria vida. Só que ele tem que decidir quando está capaz. Porque se ele já está incapaz... Então, quando você está bem, descobre uma patologia que vai te acometer mais adiante, te deixar grave, você pode procurar um advogado para estar conversando com o seu médico. Aí não precisa estar idoso, né? Porque eu posso ser jovem e fui diagnosticado com câncer, por exemplo. Pode ser jovem, ou, por exemplo, eu posso não ter nada. Eu posso sofrer um acidente de carro e vir a ficar vegetativa, ou em coma, e eu ter um testamento vital. A gente chama de diretivas antecipadas de vontade. Hoje, na Europa, super comum há anos. Nos Estados Unidos, há 6, 7 anos, isso é bem comum. No Brasil, a gente vem engatinhando há 2 anos.
Tá em Brasília, no Senado, sendo estudado o testamento vital. Se você procurar na internet testamento vital, você vai achar inúmeras matérias, porque assim vai sair uma legislação em breve, porque está tendo muito problema disso. Vamos supor, vai ter que ressuscitar, vai ter que entubar, posso desentubar, porque nós não temos eutanásia no Brasil, é crime. Você não pode desligar uma máquina. Mas no Brasil você pode ter uma melhor morte. Eu falo com tranquilidade de morte, porque eu acho que todo mundo que programa o seu fim de vida, seja com 50, com 100, não importa. Tudo programado é mais tranquilo. Né? Tudo programado, não vai deixar o seu familiar em situação de saias justas em hospitais. É que é tabu falar de morrer, um tabu né? falar, não é agradável, né? É como a plantinha, né? Nascer, crescer, morrer, faz parte. Independente da sua crença religiosa, o que será dali para frente, o que é mais tranquilidade do que se programar? Até a gente chama de cuidados paliativos, os finais. Os cuidados paliativos hoje é uma das especialidades mais procuradas na área da medicina. E a eutanásia não... Não é permitido no Brasil, é crime. É crime no Brasil. O que pode no Brasil... O que a senhora pensa disso, doutora Adriana? Eu não concordo com a eutanásia, que é o ato médico de desligar uma pessoa que está 5 anos em coma. Não concordo com a eutanásia em si, mas e o direito à eutanásia? Também não concorda? Escolher sobre a própria vida, Isso. eu acho que a gente é muito imaturo ainda. Sério? Eu acho que nós culturalmente não estamos prontos, porque nossos hospitais públicos ainda não vão ter profissionais habilitados para essas tomadas de decisão. Vai se dar muito problema. Nós temos que amadurecer a mortalidade, eu penso. Trabalhar, falar, aí a gente vai migrar. Eu não concordo com a eutanásia por crença religiosa, mas... se no futuro isso vir a ser discutido com muita cautela, né? Eu acho que tirar a própria vida... Não dá para banalizar de uma hora para outra. Não, eu acho que a ortotanase, até para esclarecer, ela é assim, ó, as pessoas às vezes vivem muito porque ela fica num hospital de grande porte, onde ela usa uma máquina. Você não vai tirar a máquina, você vai diminuir um pouco a hidratação, você vai desentubar lentamente. Aí o que vai acontecer? Você vai morrer da própria doença. Você não vai morrer porque alguém te desligou. É porque você não está usando os suportes mecânicos. Você morre da própria doença. E no Brasil, morre-se com dor. As estatísticas de dor é muito grande. Ninguém quer ver um parente com dor. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já vi meu avô com muita dor. Eu perdi um primo que sofreu demais. Então, eu acho que morrer. quando você atesta no seu documento... Viu, eu fui até aqui em Itapetininga, já se lavra no cartório. Aqui tem até o valor, ele me passou o valor, porque eu queria fazer um testamento vital para uma cliente minha, que infelizmente já faleceu, e não deu tempo, mas eu fui ver, o cartório faz sim um testamento vital. O que seriam mais ou menos os termos? Vou lá, eu, Fábio, falo, olha, quero... Eu, Fábio, se eu vir a ter uma doença terminal ou sofrer um acidente, vir a me tornar incapacitado totalmente... Se a minha vida ficar vegetativa... não quero que use dos meios, aí tem que elencar lá. Sempre a gente fala que esse tipo de documento tem que ter um médico junto, né? Porque o advogado nem sempre vai saber explicar para o cliente. Não quero tirar o tubo, quero que tire o tubo para que eu morra da própria doença. Não quero que me deixe por muito tempo entubado, 1 mês entubado. Se eu não melhorar, desligar o tubo para eu respirar ar artificial, ar natural, não ficar no artificial. Eu quero mais morfina. No Brasil é pouca morfina, eu quero ser sedado. Eu quero que feche meus olhos, eu quero que não use estudos experimentais. Não quero ser cobaia. Ou quero, tem uns que, ao contrário, põe no testamento que quer. Uhum. Então, ali vai ser elencado algumas coisas, que só que nesse documento só pode se pedir o que é permitido por lei. O que está no código de ética e que o médico pode cumprir. Não adianta você pedir uma coisa que o médico depois não vai poder cumprir, vai ficar em uma saia justa com o médico. Tem brigas no judiciário, muito na Europa, nos Estados Unidos. Aqui já teve uma briga que a família queria, não tinha testamento vital. Se não tem testamento vital, o que vai valer? A decisão da família. Uhum. E se tem testamento vital e a família não quer que desligue lá o oxigênio. Aí você pode brigar tranquilo com a família, o testamento tá lá o tendo, testamento. ele vale mais. E como é que faz para eu ter certeza que
o que eu testamentei vai ser aplicado. Entendi, você vai nomear alguém né? que não é da família, um amigo, um procurador que ali... E andar sempre com ele, né? Ter um prontuário, vai no médico, ó, doutor, quero deixar aqui meu testamento. Alguém vai falar para você, pode ter certeza. Tem que cuidar disso, divulgar, tem que pensar nisso também, né? Mas vamos falar sozinha a informação não chega. E vamos falar das coisas boas, né, também do idoso. O idoso merece aí toda a atenção, uma idade que dura bastante tempo, né? Acima dos 60 pode-se viver muito, qualidade de vida, medicinas preventivas, e buscar realmente no seu plano de saúde o que tem de melhor e se não tem, judicializar e ir até o judiciário para você ter coberturas, né? Quem morre com 90 anos passa um terço da vida na condição de idoso, né? Passou 30 anos como idoso, então é um período grande da vida. Muito grande. É importante saber tudo que lhe ocorre, né? Eu acho assim, o atendimento domiciliar hoje, que é aquele idoso que não precisa sair para tudo, porque ele está mais debilitado, é uma fisioterapia na casa, você começa a se engasgar depois de uma idade, com a própria saliva às vezes, uma fono que vai te orientar como deglutir melhor, porque ninguém quer usar sonda. Ninguém quer. Se você tem fono na casa, trabalha isso, você vai evitar uma sonda no fim da vida. Eles são preventivos. Um psicólogo, gente, que é mais que um psicólogo depois dos 60 anos, aceitar as próprias dificuldades de locomover-se, a própria dificuldade de depender do outro. O ser humano, olha, eu fui numa palestra, ela é uma geriatra famosa, Ana Cláudia Quintana, tem livros maravilhosos. Ela faz palestra para idosos e ela fala assim, ó, tem uma pública de 100 idosos, né? Ela fala assim... Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei que todos vão levantar a mão. Quem quer aqui morrer dormindo, sem dar um trabalho? Todos erguem a mão. Quanto isso é verdade? 0,05. Ela estuda, ela tem um ranking. 0,05 morrem dormindo por cento da população. O resto dá um trabalho. Ela brinca. Nós vamos dar trabalho porque a idade avançada traz algumas dificuldades, mas vamos melhorar isso, né? Vamos correr atrás aí para ter uma qualidade melhor de vida, né? Temos o judiciário aí que ajuda, temos aí ir até a rede pública, se for o caso, né? Geriatras. Tudo isso que a gente conversou, essa gama de direitos, desde estatuto, é uma gama de direitos que o Brasil vem tentando contemplar. Como é que a gente está em relação aos outros países? A gente tem políticas públicas boas ou a gente está engatinhando ainda? Então, ó, eu tenho ido em algumas palestras na OAB, São Paulo, lá. E tem algumas comissões formadas. Eu acho que está existindo uma grande movimentação no Brasil. Ainda não está legal, mas já está movimentando devido ao aumento da população idosa. As políticas públicas hoje estão sendo trabalhadas. Eu acredito sim que estamos nos movendo para uma melhora. Tenho visto isso. Mas tenho que caminhar ainda. Muito. A gente ainda está em relação ao mundo... Muito ruim, muito ruim. Qualidade de vida péssima. E tudo é cultural, na final das contas, né? Porque tem algumas culturas que supervalorizam até os idosos, né? Os japoneses, por exemplo. Sim, porque eles já têm na própria cultura a alimentação adequada, os exercícios. A gente não tem essa cultura, a gente tem a impressão que o idoso vai ficar vendo televisão. A gente não é mais esse idoso. A gente nem quer ser, né? Eu acredito que o idoso de hoje, quando ele pensa em 60, 70, olha, eu vejo tanta gente aí nativa, indo viajar, se divertir. Eu acho que tem que ir em busca aí realmente de lazer para o idoso, viagens que comporte. Mesmo você com dificuldade, tem muita coisa para fazer. Eu acho que, assim, se eu tivesse uma varinha mágica, o ponto que eu mais ia modificar em relação ao idoso seria no campo do trabalho. Porque eu acho que nesse ponto a gente está muito atrasado. A legislação, ela não faz nada para equilibrar. E daí todo mundo vai querer na sua empresa pessoal de 20 anos, 25 anos, porque é muito mas mais eu rápido, acho que teria que ser, eu penso comigo, na forma de cotas. Talvez cotas. Uma legislação com cotas obrigando as grandes empresas ou o pequeno empresário. Isso existe para deficientes, então, né? Existe para o deficiente. 2% existe mais de 100 funcionários, se tiver mais de 200, poderia 4%. incluir os idosos. Por que não? Porque muitos se sentem aptos, nem querem parar de trabalhar. E se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes em vários locais você vê idoso trabalhando. É que eles privilegiam, política, tem uma política cultural já também, né?
A gente podia copiar nisso, copiar onde está eu acertando. acho que tem que né? falar no assunto. Quanto mais se fala, mais se movimenta. O problema é que assim, o brasileiro é muito acomodado, ninguém quer falar, ninguém quer conversar. É um assunto que não demanda, né? Idoso, Só que doença. o professor briga pela classe, não sei quem briga. O idoso, ele não tem energia física. Não né? Nós não, precisamos mas nós brigar jovens, por eles, né? Olha, eu já estou me colocando como jovem. Temos que, eu acho que, porque eu vou ser uma futura idosa, eu tenho que mudar essa legislação para mim, ou para os meus filhos, para os meus netos. Eu acho que todo cidadão tem essa obrigação. Que bacana. Olha, será que a gente esqueceu de falar alguma coisa? Tramitação dos processos. Então, os idosos às vezes ficam preocupados, vai demorar, eu nem vou estar aqui para ver, eles brincam, né? Brincam. Não é verdade. Esse vai ficar para os meus filhos. Temos no Código de Processo prevê, tem a legislação de tramitação especial. O processo do idoso passa na frente, ele vem até com uma tarjinha, no processo físico e no digital também, vem marcado aí tramitação especial, prioritária. Tem que tramitar mais rápido. E quando não tramita, o advogado tem a função de dar uma faladinha lá vai lá no cartório, fala o que está acontecendo. Né? Acho que a gente tem que brigar por eles, né? Tem última pergunta, essa eu não posso deixar de fazer. Ai, meu Deus. Meu plano encareceu demais no último reajuste, agora eu sou idoso. Tem algum lugar onde eu possa, algum site, alguma coisa que eu possa conferir se é isso Pode. mesmo? Você pode entrar na ANS, Agência Nacional de Saúde, digita lá ANS, vai abrir um link que você pode fazer um NIP, que é uma notificação. Eles chamam de NIP, tem lá o código e você fala com a ANS e eles te respondem, porque eu já fiz várias vezes para clientes. E lá vai ser colocado e eles vão te responder com as resoluções, se o plano está correto ou não, se o índice... Porque assim, se for plano coletivo, é um índice de reajuste, se for plano empresarial, se for plano familiar, tudo é tudo diferente. Quem legaliza isso é a ANS. Então, ela vai enquadrar você para você ter certeza se está pagando. E posso te falar que tenho muita procura de cálculos errados? Então não toquei errado, não fui infeliz. Não, existem algumas ações procedentes que têm êxito. E existem algumas que não, que estão dentro do amparo legal. Infelizmente, subiu-se muito mesmo com base no que a lei permitiu. Talvez as legislações tivessem que mudar os índices de reajuste para esse tipo de consumo. Pode ir no IDEC, pode ir no PROCON. Vale aqui dizer que os planos de saúde são regidos pelo Código do Consumidor, né? Então, assim, nós temos uma lei maravilhosa de consumo aí que dá um aparato grande para reclamar bastante. Claro, instituições que fiscalizam, né? Doutora Adriana, muito obrigado pela presença. Eu acho que precisamos convidá-la para voltar aqui. Voltarei, quero falar de bastante coisa aqui, sim. Tem bastante coisa para a gente conversar, o programa é enxuto, mas acho que abordamos bastante coisa. Sim. Meu agradecimento, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Espero que volte. E a você, telespectador ou internauta que ficou conosco, meu muito obrigado pela sua companhia. Fique sempre aqui conosco, aqui na TVI, porque aqui é onde a gente consegue discutir com profundidade os temas jurídicos no programa Sacadas e nos outros programas, tudo mais a gama de programação que você tem. Programa Sacadas!